Livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. O tema da nossa mensagem nessa noite: tenha fé. Meu Deus. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Senhor, graças eu te dou. Toda honra, glória e majestade damos ao Senhor. Coloque o anjo à minha direita, na minha esquerda, na minha retaguarda. Anjos ao redor deste templo falam conosco. Toda honra, glória e majestade damos a ti. Que o Senhor possa falar conosco, fazer com que venhamos sair daqui revestidos da tua glória. Amém e amém. Podemos assentar. Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele: você está numa igreja pentecostal. Diga para ele assim: irmão, olha o ânimo dos irmãos, você está vendo? Sangue do Cordeiro. Diga assim: irmão, você está numa igreja pentecostal. Fala assim: entendeu? Pelo amor de Deus, me ajuda, crente. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem aqui conhece a Jesus, levante a mão. Tem certeza? Fala assim: hoje eu quero experimentar um pouquinho desse Jesus. Coloca a mão assim e fala assim: hoje eu vou experimentar do seu milagre. Irmão, vou falar um negócio para você. Tá difícil se manter aqui. Show. Sabe, irmão, eu tenho pensado muito nesses últimos dias sobre quem é Jesus. Eu tenho pensado muito aonde Jesus está na minha vida. Em que lugar eu tenho colocado o Senhor na minha vida? Isso tem trazido muitas perguntas, isso tem me confrontado muito, e eu quero confrontar você. E hoje, por ser o culto de missões, depois nós vamos orar. Quero convidar os pastores depois, para nós orarmos pelos lenços, antes que eu esqueça. Depois que nós vamos enviar esses lenços na UPCAM, e nós vamos receber muitas notícias de muitos milagres. E eu precisava, eu falei: Deus, eu quero levar uma palavra sobre alguma mulher que seja referência na Bíblia. E nós aprendemos com Ana que Ana foi uma mulher de referência. Na verdade, Deus falou comigo nesta palavra de uma forma como Ele nunca falou antes. Uma das coisas que o Senhor me fez eu perceber, que esta mulher, ela era tão adoradora,
que ela tirava o seu tempo para orar, para buscar ao Senhor. Se você ler o capítulo 1 desde o início, você vai ver que Penina, a outra esposa de Eucana, era alguém que muitas vezes humilhava Ana. Ela se sentia acuada, ela se sentia humilhada, porque ela não podia ter filhos. Mas se você for estudar a história de Ana, você vai ver que Ana, ela não adorava o Senhor por aquilo que o Senhor poderia te dar. Ela adorava o Senhor por aquilo que o Senhor era na vida dela. E Ana, ela vai nos ensinar que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas. E às vezes acontece tantas situações, tantas coisas boas ou ruins, principalmente as ruins na nossa vida, e muitas vezes quando chegam as coisas ruins, nós não sabemos aonde Deus está, ou nós não sabemos em que lugar nós colocamos a Deus. E nós precisamos entender, irmão, que o Senhor nos chamou para viver o sobrenatural, e para viver o sobrenatural você precisa sair do natural. Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele: você precisa sair do natural. Já é normal você olhar para um crente, ele ficar de boca fechada. É natural você olhar para um crente, ele vir para a igreja, sentar no banco. Mas não é natural você ver um crente que diz que tem um encontro com o Senhor, que está sentindo a presença do Senhor, ficar quieto, calado. Não só no culto, eu não estou falando do glória a Deus, do aleluia. Eu estou dizendo que quem conhece a Jesus não consegue ficar parado. Porque Jesus, quando Ele é o primeiro na nossa vida, não importa, nós estaremos sempre preocupados com as coisas dEle, com aquilo que vai glorificar o nome dEle. Aí eu começo a perceber, Ana estava preocupada em orar, em adorar ao Senhor, e até que um dia ela resolve abrir a sua boca. Olha, preste atenção, quando Ana abre a sua boca para orar, o profeta, o sacerdote estava do lado dela, Eli estava do lado dela, mas ela não era uma crente natural. Ana era uma crente que ela tocava o sobrenatural. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Você não me entendeu. Ela não estava normal, ela estava anormal. E o sacerdote falou: essa mulher tomou todas. Porque aquela mulher, ela se derramava diante do Senhor. Porque ela sabia que Deus estava ali. Ela sabia que Deus podia mudar a sua sorte. Ela sabia que Deus podia ouvir a sua oração. Mas ela contemplava a face do Senhor dentro de si. Ela dizia: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A ponto de que essa mulher não era natural, que o profeta, o sacerdote olha para ela e fala: você está bêbada. Sabe, irmãos, nós estamos acomodados, acostumados a viver no natural. O Senhor quer que nós venhamos sair do natural e experimentar o sobrenatural, aquilo que está além das suas forças. E você pode tocar aquilo que está além das suas forças. Nós temos que parar de ser aquele que apenas profetiza, aquele que fala. Mas você pode dizer: Senhor, eu quero profetizar, mas eu quero ver, eu quero tocar, eu quero experimentar, eu quero estar dentro do milagre. Sabe, irmão, às vezes nós oramos, profetizamos, determinamos, mas nós não vivemos milagres, nós não estamos dentro do milagre. Você precisa fazer parte do milagre de alguém. Nós precisamos fazer parte do milagre de alguém. Ei, você já vai me entender. Ana, ela fez parte do milagre meu e seu. A atitude de Ana, a adoração de Ana, a forma que ela se prostrava diante do Senhor, que ela se jogava diante do Senhor, a ponto do sacerdote, do pastor dela, julgar que ela estava bêbada, mudou a história de uma nação, do mundo, a minha, a sua história.
Porque nós conhecemos a palavra e nós sabemos que a oração daquela mulher foi respondida. Ou melhor, a oração daquela mulher foi correspondida. Deus simplesmente não respondeu, Deus correspondeu. Toda ação tem uma reação. A reação de Deus foi dizer: mulher, eu vou mudar a tua história. Sabe por quê, irmão? Quando aquela mulher se prostra diante do Senhor, ela se derrama, ela se joga, ela abre o coração, ela se deleita, ela cai, ela chora. Eu imagino, irmão, ela não conseguia mais orar. Eu imagino aquela mulher quando ela se prostra diante do Senhor, eu imagino ela desesperada e dizendo dentro do coração dela: Senhor, eu te amo. O que está nos faltando é o amor. O amor por Jesus. Nós nos perguntamos todos os dias, involuntariamente, aonde está Deus? Porque quando nós esperamos uma resposta do pastor, quando nós esperamos uma resposta do irmão, quando nós esperamos que Deus fale conosco através de alguém, nós estamos perguntando: aonde está Deus? Mas quando nós acreditamos que o Senhor, Ele foi, mas nos deixou um Consolador, e o Consolador está dentro de nós, a resposta é que Deus está dentro de nós. E aí, irmão, nós vamos ficar até quando esperando a resposta? Você já reparou que tem muita gente dizendo assim: enquanto Deus não me falar, eu não faço. Deus precisa me mostrar. Deus está te mostrando, irmão. Eu ouvi um pedaço da mensagem do Bebeto hoje de manhã. Tem gente que está esperando realmente ser missionário. Engraçado, tem gente que quer ser missionário nos Estados Unidos para ver neve. Você vai ver a neve se você é o próprio gelo. Se você é o próprio Alasca, gelado, só fala com palavras bonitas, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que você fala. Nós precisamos, irmãos, tomar um posicionamento. Eu vou fazer um desafio aqui que o Senhor falou comigo hoje à tarde. Eu quero aqui que Deus levante alguns jovens aqui. Eu vou enviar o ano que vem para o CTM. Mas só que eu preciso que esses jovens primeiro queiram ganhar as suas ruas, a sua cidade. O grande problema é que as pessoas, elas querem ganhar a rua dos outros, querem ganhar o bairro dos outros, a cidade dos outros, o país dos outros. O Senhor te levantou para você ganhar a sua. É por isso que a Bíblia diz que do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro, mas está perdendo pessoas que estão do seu lado diariamente, que o Senhor colocou do seu lado. Isso é uma hipocrisia, irmão. Nós dizemos que queremos ser alguma coisa, se nós nem nos posicionamos para saber quem é Deus dentro de nós. Sabe, nós devemos entender que o Senhor nos chamou, nos levantou para um grande propósito. A questão é que às vezes você fica querendo medir o tamanho da bênção, o tamanho do milagre. Irmão, é necessário que você venha, peça oração. É necessário muitas vezes que você peça: pastor, unge aqui, pastor, consagra aqui. Realmente Deus faz milagres, Deus vai fazer, mas o Senhor quer que você seja o seu próprio milagre. Porque Deus está em você, meu irmão. E sabe qual é a questão? Existem milagres na nossa vida que eles só vão acontecer quando nós formos resposta para a vida de alguém. Sabe, às vezes nós estamos, irmãos, querendo restaurar o casamento dos outros. Olha eu aí. Se o nosso casamento está uma droga, só que é difícil as pessoas admitirem. Enquanto você ficar escondendo o seu livrinho, for bem fechadinho, a cura nunca vai chegar na sua vida. E você está achando que está sendo cura para os outros, e na verdade a cura não chegou na sua casa. Por isso tem muita gente machucada, muita gente ferida dentro das igrejas. É por isso que hoje, irmão, nós muitas vezes não pregamos o Evangelho para quem não conhece o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho para quem já é conhecedor do Evangelho. Porque nós perdemos tempo, essa é uma realidade, perdemos tempo cuidando de gente que não quer se converter.
Gente que está limitando o Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa: não limite o Espírito Santo. Não devemos limitar a ação do Espírito Santo. Deus está levantando a igreja. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Deus está levantando a igreja para que venha romper nesses últimos tempos. Vou falar um negócio para você: não assista televisão. Não fique assistindo ou focado em coisas de guerras, rumores de guerra. Sabe por quê? A minha Bíblia diz que aquele que não lutar até o fim não herdará a coroa da vida eterna. Aí está todo mundo, gente, agora todo mundo virou pregador, virou professor de escatologia. É uma desgraça, porque é falta de graça mesmo. Cara que você sabe que nem é crente, ele está lá, porque a palavra de Deus, né, de o quê? Irmão, não ganhou uma alma, nunca abriu uma célula, nunca cuidou de ninguém, nunca atendeu ninguém, nunca salvou um casamento, nunca fez nada. Aí tem um monte de crente tapado seguindo esses caras. Aí o camarada está botando um monte de medo em você. Aí você, por causa do medo, que você já não se converteu, você tem medo da morte. Aí você tem medo da guerra, você tem medo de tudo. Aí o medo te aprisiona e você fica aí parado e não faz nada. E o Senhor está nos chamando para fazer. Você é um missionário, irmão. Ei, eu estou aqui diante de missionários e missionárias. Eu estou aqui pregando num congresso de missões. Você está numa conferência profética de missões. Sabe, se você tem filhos, você tem um monte de missionáriozinho para você cuidar e pregar. Se você tem o seu pai e a sua mãe vivos, você tem a responsabilidade de pregar e cuidar desses missionários. Sabe por quê, irmão? Nós estamos preocupados em aparecer. Estamos preocupados em ver se vai dar like, se vai dar audiência, se as pessoas vão nos seguir. Sabe, irmãos, os seus frutos não são medidos por quantos seguidores você tem. Os seus frutos não são medidos por quantos membros você tem. Os seus frutos são medidos por quanto tempo você gasta com Ele. Como está a sua vida de oração? Como você tem separado o teu momento de oração? Você tem tido um compromisso de orar com Deus? Você ora para Deus ou ora com Deus? Orar para Deus a gente ora todo dia, porque o povo que pede. Você já parou? A gente pede, né? Olha, se eu sou Deus, eu mesmo me olhar para mim e falar: cara, você é triste, eu não te aguento mais, velho. A gente é triste, irmão. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, isso serve para mim também. Ei, cara, ei, meu irmão, minha irmã, tire um tempo comigo, para caminhar comigo, para orar comigo. Jesus tinha 12, terminou com 3. Ele falou para os caras: orem aqui um pouquinho comigo. Os caras dormiram, não quiseram orar. Aí nós vamos ver na Bíblia um jovem chamado Daniel, que orava 3 vezes por dia. Aí a gente começa a querer entender o porquê que nunca acharam nada contra Daniel. Sabe por que nunca acharam nada contra Daniel? É porque quando ele orava, ele tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, ele tem muito mais chance de acertar do que errar. Quem fala com Deus, quem tem intimidade com Deus, ele vai errar bem menos, porque o Senhor dará direção na vida dele. O Senhor dá direção na vida dela. Daniel não era um homem dirigido pelo Espírito de Deus, porque ele orava, ele gastava tempo com Deus. Ei, gaste tempo com Deus. Se você não ora, irmão, você está fadado ao fracasso. Eu não estou falando de tempo, nem hora, nem minuto. Eu estou falando de oração, oração eficaz. Você precisa orar. Você precisa se colocar. Tem gente que diz assim: não, pastor, eu vou me posicionar. Não, eu vou mudar.
Mas se não orar, não tiver vida santa, a oração traz santidade para as nossas vidas. A oração traz direção. A oração nos coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo. A oração levou Ana aos pés de Deus. Ana orou, o profeta olhou e falou: tá bêbado, tá chapada essa louca. Não é assim que nós olhamos quando nós vemos alguns crentes meio no reteté de Jesus, não. A gente fala: isso aí é louco. Quem não conhece fala assim: isso aí tá chapado. Cheio. Irmão, você precisa mudar. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim: cara, você está muito normal. Não, fala aí. Fala: você está muito normal. Você está muito normal. Ultimamente você está normal, piá. Você não pode ser normal. Nós não fomos chamados para ser normais. Nós somos chamados para ser anormais. Aleluia. Nós somos chamados pelo Senhor para não ficar, irmão, nesse lenga-lenga do dia a dia. Que lenga-lenga da bexiga. Você já parou para pensar uma coisa? A gente levanta cedo. Às vezes a gente nem fala com Deus. A primeira coisa que a gente pega é o celular para ver se alguém mandou mensagem. Não sei você, às vezes eu faço isso também. Já que você está mais crente que eu, depois vocês oram por mim. Às vezes nós estamos dominados pelo celular. A gente levanta, em vez de agradecer, ler a Bíblia, a gente pega o celular. Você vai para o banheiro e leva o celular. Tudo às vezes é o celular. A gente não consulta a Deus, a gente vai consultar o celular. Consulta o Google que ele responde. Não, irmão, consulta a Deus que Deus vai falar com você. Mas como tem gente aqui que tem preguiça de consultar a Deus, eu vou ser resposta de Deus para você hoje. Você não pode continuar na mesma. Você não foi chamado para ficar, irmão, sentado num banco dentro do teu mundinho espiritual. Mundinho esse que é cheio de escassez, é cheio de faltas, falta de amor, falta de paternidade. Sabe por que hoje é uma geração, todo mundo cheio de mimimi, de fragilidades? Porque não oram mais. Isso é triste. As pessoas não falam mais com Deus. As pessoas só querem ouvir Deus. As pessoas querem uma resposta. As pessoas vêm no culto, ela vem perguntando: Deus, usa o pastor para falar comigo. Senhor, usa o pastor para descer lá e falar: é isso que eu te digo. Eita glória. Não, irmão, Deus quer falar com você quando você fechar a porta do seu quarto, seja lá na sua sala, no seu sofá, está todo mundo dormindo, roncando. Vai lá no sofazinho, dobra o joelhinho e fala com Ele, Ele vai te responder. Nós temos que parar, irmãos, de viver a mediocridade, a falsidade, a mentira. Nós mentimos para nós mesmos. Nós estamos dentro da igreja dizendo que amamos Jesus, estamos cheios de falências, está faltando para nós o amor, a paternidade, irmão, a paternidade de Deus. Sabe por que nós somos tão apegados nas pessoas? Sabe por que as pessoas nos fazem tanta falta? Se o fulano não falar mais comigo, se a fulana, porque nós não temos Deus de verdade. Sabe, irmãos, há algo que me preocupa. Que as pessoas, é claro que a família é algo, não tem nem como explicar, algo que saiu lá de dentro de Deus. Mas a Bíblia diz assim: aquele que amar mais o seu marido, sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe, irmãos, nós somos chamados por uma missão, e essa missão não pode ser quebrada, essa missão não pode ser paralisada por causa de coisas que nos faltam. Sabe o que eu mais ouço e vejo nos últimos dias? Muitas pessoas chegam e falam assim, quando eu viajo, eu ouço muitas histórias. Pessoas que querem um ministério. Eu quero abrir uma igreja, mas quero ver se o pastor me ajuda. A sua ajuda vem de Deus. Eu quero ir pregar, o meu sonho é ir viajar
Pregar, na verdade, você quer viajar, você não quer pregar. Porque se você começa a pregar aqui, Deus prepara para você pregar lá. Ninguém pode pregar lá se não pregar aqui. E eu não estou falando para você pregar aqui dentro da igreja. Todo mundo quer, irmão. Que isso dá status. Isso aqui é... A sua intimidade está relacionada àquilo que você faz depois que as luzes se apagam. Intimidade está relacionada ao compromisso que você tem com Deus a partir do momento que as portas da igreja se fecham e que o culto continua dentro do carro e vai parar na sua casa. E sabe que o culto vai começar, vai continuar amanhã lá no teu emprego, na tua empresa, nos teus negócios, depois vai lá para a faculdade com você, quando você está administrando, quando você está projetando, quando você está sonhando, o culto continua lá e o culto nunca acaba. De vez em quando a gente se desvia e nós não queremos mais participar do culto, porque a Bíblia diz que tudo tem que ser para a glória dele. Quando nós não fazemos coisas que não é para a glória dele, nós fugimos do culto. Nós precisamos continuar prestando culto ao Senhor todos os dias. E sabe, irmãos, existe uma falta de posicionamento. Posicionamento nosso. Às vezes nós ficamos esperando, porque se o pastor não mandar, pastor, me dá uma oportunidade. Irmão, quem quiser oportunidade, vem falar comigo umas 2 horas no meu escritório. Você vai sair dali lapado de presença, mas você vai apanhar muito, hein? Quem disse que o amor não bate? Vou explicar melhor, calma, irmão. Quem disse que o amor não corrige? O amor corrige, irmão. E tem muito crente sem vergonha. Tem muito crente cheio de blá, 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 conversinha fiada. Gente, eu fico olhando certas coisas. Eu falo assim, sangue do Cordeiro. Sabe o que eu acho legal? Tem os camaradas aqui que eu estou vendo aqui, umas camaradas também, que papai vai pegar você. Você não precisa se retorcer não, irmão. Não fica com medo. Se o Senhor me mostrar qualquer sujeirinha sua, eu não vou falar. Ei, conserta o teu altar, meu irmão. Sim. Gente, eu olho para a história de Ana, eu fico impressionado. Uma mulher que se derrama, eu imagino aquela mulher babando diante do altar. Irmão, ela não orava como ela orava sempre. Ela estava orando diferente. Eu imagino ela chorando, ela fazendo fiasco. E o profeta, o sacerdote dizendo assim, você parece que está bêbada. Ela disse, não, Senhor meu, estou apenas com a alma angustiada. Estou apenas com a alma angustiada. E o sacerdote olha para aquela mulher e diz assim, então hoje o Senhor está ouvindo a sua oração. Ei, preste atenção. Eu não sei o porquê, mas o Senhor está dizendo, hoje eu estou ouvindo a sua oração. Você que não orou se lascou, mas você que está orando, quem não orou essa semana perdeu a oportunidade. Eu preciso te dizer isso. Mas quem orou e pediu vai receber. Aquilo que era impossível será possível, porque o Senhor ouve a tua oração. Aí o Senhor ouviu a oração de uma mulher. Ela teve um filho. Depois disso ela teve, se não me falha a memória, mais 5 filhos. Deus dá um milagre para ela, de uma forma recalcada, sacudida e transbordante. Aliás, quero fazer uma oração. Faz tempo que eu não oro, né? Quem quer ter filhos aí, ou não pode, ou quer ter mais filhos, só levante a mão. Se levantar enganado, recebe também. Senhor Deus, eu declaro filhos. E digo mais,
Quem sabe você está pedindo para Deus um filho, Deus te dará filhos. E se Deus mandar mais que um, que dois, que três, que quatro, não reclame, apenas tenha, porque será bênção. Todas as vezes que nós recebemos uma promessa sobre a nossa vida, em algo profético, um ambiente profético, todos os nossos filhos serão bênçãos. E sabe, querida, aquela mulher, ela tem um filho chamado Samuel. Samuel é quem, irmão? Vamos conhecer um pouquinho, só para você lembrar. Samuel é o cara que ele influencia uma geração. Chorando da ai, meu Deus. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer em Foz do Iguaçu. Eu estou até com medo. Rapaz, aquela mulher teve um filho e dá para Deus, Samuel, profeta do Senhor. Samuel é apenas aquele que foi indagado por Deus, ou seja, foi dada uma missão para ele. Vai na casa de Jessé, e lá você vai ungir o novo rei de Israel. Preste atenção, irmão, preste atenção que eu vou te falar. A oração e a entrega de uma mulher mudou a história da igreja. Eu vou falar para você, eu não estou gostando muito de pregar mais nessa igreja não. Eu fico ruim depois. Verdade, eu recebo choque no meu corpo. Sabe o que é engraçado? Que a entrega daquela mulher fez com que Jesus viesse da entrega dela. Deus escolhe Ana para ela receber um milagre. O milagre de Ana faz com que, preste atenção, que no meio de uma geração, através de um chifre de carneiro cheio de óleo, de azeite, um profeta derrama sobre a cabeça de um jovem chamado Davi. Aquele azeite começa a descer na cabeça dele. Dá licença, você já põe de novo. Agora, irmão, Deus escolhe Davi, ou melhor, Deus envia Samuel apenas para lembrar Davi, para avisar Davi: ei, você é o escolhido. Lembra quando o cego Bartimeu encontra Jesus e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, irmão, a oração e a entrega de uma mulher muda a história de uma geração. A entrega e a oração de uma mulher mudou a história da igreja do Senhor, mudou a minha e a sua história. Quantos acreditam que Deus está mudando histórias aqui? Nossa, você está num ânimo lascado, né? Quantos acreditam que Deus está mandando histórias aqui? Oh, meu Deus, o mistério está grande aqui mesmo, Senhor. Acho que eu já vou ficar por aqui mesmo. Sabe, irmãos? Vocês estão entendendo ou não? Quem está entendendo? Diga assim: através de uma entrega, através de uma oração, Deus mudou uma geração. Uma oração. A oração era comum? A oração era comum? Irmão, entenda uma coisa. A oração comum a gente faz assim, Senhor, meu Deus, abençoe esse alimento que nunca falta na nossa mesa, na nossa casa, em nome de Jesus, amém. Vamos comer, gente, nós estamos com fome. Essa é a oração comum.
Senhor Jesus, abençoa meu dia. Senhor, entra no meu carro. Senhor, vai comigo na empresa, em nome de Jesus. Nós estamos na tua presença. Muito obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, aleluia. Pela família, pelos filhos, por todo mundo, aleluia, glória a Deus. Eu vou trabalhar. Isso é oração comum, mas a oração de entrega, eu duvido que você vai fazer uma oração de entrega que você não comece ela com lágrimas. Eu duvido. O Senhor está pedindo para você hoje: o que é que você vai me entregar? O Senhor está perguntando para algumas pessoas aqui: o que é que você tem para me entregar? Eu estou falando.